que vocês diriam para quem está nos assistindo aqui e ou nos ouvindo, que pensa em melhorar seu time, que pensa em chegar... Eu vou colocar o GPTW como assim, como uma forma de você aferir, tá? Sim. Para aferir o trabalho. Então, essa trajetória daqui até lá, quais são os marcos que a pessoa teria que fazer? Eu vou começar vocês fizeram? e deixar para o Rafael, né? Porque confio muito no Rafael e ele é parte importante nesse processo. O que eu indicaria? Faça um diagnóstico primeiro. Você tem que ouvir todo mundo. Vocês fizeram usaram que método? Olha, fizemos pelo menos 3. O primeiro, a gente fez uma entrevista individual com aquela primeira consultoria que eu tinha. Isso aí gerou um material enorme, riquíssimo. Uma entrevista individual com cada empregado de 1 hora e meia. Foi um negócio muito, muito produtivo. Aí nos deu assim, uma visão. Depois, aí já Rafael já conosco, nós fizemos um café com o presidente. Não sei se chamava isso. Café com papo. Café com papo. Uma mesa com o presidente mais 5 pessoas, que eram os lugares que tinham na mesa. Nós tomávamos um café com 5 empregados e Toda conversávamos francamente com todos. Qual era o critério para trazer eles para... Todos participaram. Todos fizeram. Mas quantos por vez? 5. 5 por vez. Que é o que cabia na mesa. Tá. E mais eu. E também a gente não queria mais, queria 5. Tá. E aí, como é na mesa, tá? Porque assim, o que eu gosto aqui é que você depois pegue e replique, sabe? Assim, eu aprendi, tá? Tem alguma sequência, eles falaram, você tem um roteiro? Sim. Eles falaram. Eu provocava e eles falavam. E o Rafael anotava. Sem filtro. Sem filtro. Sem o chefe perto, sem nada e tal. Aí a gente teve... Aí você ajunta as coisas semelhantes que não estão bem e faz um projeto para sanear aquelas coisas. Até aí ninguém pensava em GPTW, ninguém pensava em nada. A gente pensava em melhorar. Em melhorar. E melhorar o quê? Vai dar tiro errado? Não. Tem que melhorar o que eles estão dizendo que não está bom. Seja diretamente ou numa mensagem subliminar. Porque muitas vezes eles têm vergonha de falar, de exatamente o que é. Eu quero dizer que o meu líder ele é muito turrão, muito bravo, muito mal educado. Ele não fala isso. Ele fala, olha, a gente tem problema de contato, de relacionamento com a liderança. Isso é muito importante. O Isso texto e o contexto. O texto e o contexto. Ter essa escuta ativa para poder compreender o que está acontecendo. Compreender. Então, aí entra a habilidade do Rafael de interpretar essas coisas. Poxa, aí com esse monte de ferramental, nós começamos a atacar as coisas. E aí vou deixar para o Rafael, que ele sabe mais ou menos a estrutura que a gente criou. E aí... Energia é mais você tecnicamente. Tecnicamente as pessoas, os dois entendem de tudo, mas cada um tem... A gente discute bastante. Mas sabe, José, uma coisa muito importante que lá, no começo a gente conversou, eu e o Juca, falei assim, Juca, nós vamos tá trabalhando junto, não é isso? Então, o patrocínio da diretoria, top-down, a questão do Juca como figura emblemática, como presidente, esse acesso que tem, então o foco dele é gestão de pessoas, então ele investe a maior parte do dia dele ouvindo pessoas. Depois você vê o Juca, né, focando nas atividades técnicas, mas sempre teve isso. Então isso trouxe essa segurança. Quando as pessoas sentavam à mesa com ele, elas tinham a certeza de que assim, eu estou sendo ouvido, o Rafael está ali anotando e vai ser dado um retorno. E nós ouvimos, não é? Então, nessa segunda etapa que o Juca falou, nós ouvimos coisas das mais diferentes situações. E categorizamos isso. Então, quais eram os problemas na época? Bom, qual que é o primeiro problema nas organizações? Comunicação. Comunicação. Todas elas têm. Então, mas a gente precisava, não é só comunicação. Mamãe contava a história, né? Conta, disse que o rei disse, olha, traga fulano aqui. Aí o cara não quis ir. Disse que não se recusou a eles. Traga o cara à força. Escreveu, traga a força. Aí não botou o cedilha. Pronto. Entende? Então, ouvimos comunicação, ouvimos sobre remuneração, ouvimos sobre liderança. Então, é uma atitude corajosa.
é uma atitude, não é direcionada. E aí as pessoas falaram, elas tiveram o devido retorno. Claro que você não sai, a organização não tem condição de sair fazendo tudo. Quais são as prioridades? Olhamos com a gestão, os gerentes, as demais diretorias, qual é a prioridade? Quais são, né, Você pode os fazer, pontos? nessa hora, pode fazer uma matriz, né, de esforço e resultado, né? Faz ABC e Foi feito, né? Fizemos mesmo. Fizemos e aí, então vamos lá, vamos trabalhar a questão da comunicação, vamos trabalhar a questão da remuneração, vamos trabalhar antes a liderança. a liderança. A liderança. Então nós saímos, veja bem, o Juca falou, a EPASA teve um foco técnico, desenvolvimento técnico, quando ela precisou. Depois do técnico, o pessoal estava qualificado. Agora vem comportamento. Porque aí começou a ajustar e começa a surgir outros problemas, natural. E aí comportamental. Aí o foco foi direcionado para os líderes. Pronto. Então aí nós E o pegamos que essa fizeram equipe... com os líderes? Isso. Aí foi trabalho pesado, Josué, de investimento massivo em desenvolvimento da liderança, desenvolvimento como pessoas. Você pode entender aqui o processo, Times. tá? Ó, identificaram a necessidade e vamos trabalhar os líderes. Como é que vocês, já falando como comunicaram para ele, como é que vocês trouxeram ele para esse projeto? Como é que funcionou essa etapa aí? Sim, teve um momento de identificação e de comunicação. Certo. E foi mesmo. Por quê? Porque quando a gente traz para os líderes, a gente está falando deles. Isso, Ó, o pessoal está falando isso de vocês. isso. Né? E é normal, que bom, que legal. E eu já sabia. Não. E aí você tem que conquistar a boa vontade dos líderes. Isso, essa sensibilização. Isso durou quanto tempo? Sensibilização. Olha, Juca, se a gente for estimar aí... 30 meses quase. Isso, eu ia falar isso. Quanto 2 tempo? anos, 30 meses. 2 anos para 2 anos e meio. Porque nós fizemos várias etapas, né? De qualificação de líderes e subindo o nível. Subindo o sarrafo. Subindo. Para você ter uma ideia, a última que nós fizemos foi com a Mana Key, né? A nível de coordenação.